Boa tarde, boa tarde. Então, violência doméstica é um assunto que mexe muito com as famílias hoje em dia, mexe com a questão de gênero, coabitação e por aí vai. Mas eu não estou aqui para ensinar advogados a advogarem na área de violência doméstica. Estou aqui para falar sobre o que acontece nos lares. Não deixa de ser uma denúncia. Muita gente vai me criticar pelo que eu vou falar agora. Muita gente. Um dia eu participei, por que eu estou falando isso? Um dia eu participei de uma reunião numa igreja onde o tema era violência doméstica. Então estava todo mundo detonando, arrasando com os homens. Arrasando. Esperei, reunião quase no final, quase acabar, estava quase acabando, e aí eu pedi a palavra. E aí eu citei algumas situações na minha vida onde eu conheci homens que eram vítimas. Eu não posso dizer que eram vítimas de violência doméstica, mas eram vítimas de esposas, de mulheres. Eu apoio a lei, eu apoio as mulheres que sofrem violência, eu defendo as mulheres que sofrem violência doméstica. Eu advogo em prol dessas pessoas, dos vulneráveis. Mas existe algo que poucas pessoas querem falar nessa situação toda, que é o poder que uma mulher tem sobre a vida de um homem. E eu falei sobre isso nessa reunião. Eu citei exemplos de amigos meus que sofriam violência por parte da esposa. Eu citei exemplos que eu vi na minha família, onde a minha mãe, com todo respeito, quebrava a casa toda, via ela arrancar sangue do meu pai. Sangue, porque ela jogava panela, voava panela para tudo quanto era lado. E eu não estou aqui para falar mal dela, isso é apenas para que vocês entendam a situação. Graças a Deus eu nunca vi ele revidar, porque ele é um cara forte, alto. Mas esse amigo meu, a mulher dele tinha mania de querer bater nele, querer agredir ele. Até um dia que ele deu um empurrão tão forte nela, que ela se machucou e eles foram parar numa UPA. E lá a enfermeira queria ligar para a delegacia. E eles acabaram mentindo para descaracterizar a situação, porque senão ele ia acabar sendo preso. Mas ela, com aquela de que lutava jiu-jitsu, de que era a tal, vivia agredindo o cara. Eu te pergunto, é justo essa situação? O meu ponto aqui é o seguinte: deveria haver mais justiça, deveria ser validado um conjunto probatório mais real. Deveria ser investigado melhor. Eu sei que é difícil, porque muitas vezes dentro da casa só está ali o homem e a mulher. Mas existe hoje muitos homens que são vítimas de mulheres abusadas. O poder que eu digo que a mulher tem sobre as mãos é porque quando um homem ama muito uma mulher, e a mulher é um ser muito inteligente, ela consegue perceber as fraquezas desse cara, ela pode usar isso contra ele. Os homens talvez vão entender o que eu estou falando. Como, por exemplo, usar um filho contra esse homem. O homem hoje, antes dele pensar em colocar na justiça uma mulher, por exemplo, que está fazendo alienação parental com o seu próprio filho, ele tem que pensar 10 vezes. Porque a mulher pode mentir.
E quando ela chega na delegacia e conta uma mentira, eu canso de ver casos assim. Participo da comunidade criminal na prática, temos uma sala secreta onde nós falamos, ajudamos uns aos outros. E eu posso falar, eu já vivenciei situações assim, onde você tem que tomar todo cuidado, pisar em ovos, porque se a mulher mente a seu respeito, você está lascado, ferrado. Você vai precisar de um bom advogado, um assistente de acusação. Quer dizer, assistente aqui nem é o caso, né? Assistente, bom, entre aspas até é, porque se o homem for a vítima, é o caso sim. Você vai precisar de uma investigação preliminar, talvez até terceirizada, para conseguir provar que você era inocente naquela situação. Eu tinha uma cliente que ela era do conselho tutelar e ela falou, cara, eu posso contar muitas histórias aqui. O que eu quero dizer é, eu não sou a favor da violência doméstica em relação ao gênero feminino, mas eu também não sou a favor da violência doméstica que muitos homens ao meu redor eu vejo passando. Eu já passei por isso, onde a palavra, o poder da mulher é tão forte diante da lei do judiciário que o cara se sente sem ação. Então, o meu alerta aqui é, precisamos ser mais justos. Precisamos, em vez de julgar uma pessoa pelo que ela fala, procurar conhecer muito mais a lei, investigar, pesquisar. Entenderam? É preciso haver uma investigação defensiva, é preciso haver justiça. Meus filhos moram em Portugal, lá já é o contrário. O que muitas vezes a mulher passa por uma situação de machismo tão grande na delegacia que botam ela para correr, para sair de casa, ou para sair da delegacia, mas não é assim.